Faça o gráfico da função f de x igual a x menos 2 ln de x, no intervalo que vai de 1 até 5. Bom, a questão aqui no próprio livro já fala para a gente usar algum gráfico de algum programa que faça gráficos. Eu, no GeoGebra, fiz esse gráficozinho aqui. Você também pode fazer lá, tá? Não dá para a gente ficar fazendo esses desenhos, que é bem complicado esse assunto aqui. Então, tá aí o gráfico, tá aí o que pede a letra A. Aí ele prossegue na letra B e pede para a gente estimar a área sobre o gráfico, né? A área sobre essa região aqui, certo? Lógico que vai de 0 até 5, conforme o intervalo aqui. E aí ele pede para a gente usar 4 retângulos aproximantes, tomando como pontos amostrais, em primeiro lugar, as extremidades direitas e depois os pontos médios. Tá? Então, vamos fazer 4 retângulos, um com ponto pela direita e outros com ponto médio. E aí ele fala, em cada caso, esboce a curva e os retângulos. Vejamos, aqui está o gráfico, nós vamos fazer o cálculo, em primeiro lugar, com 4 retângulos pela direita. Qual é a espessura desses retângulos? O extremo final é x igual a 5, o extremo inicial x igual a 1, então é 5 menos 1. Como ele quer 4 retângulos, divide por 4. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, a espessura dos retângulos é 1. Então, vai de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Aqui nós temos o 1, avança uma unidade, então nós vamos para o 2. Sobe até encostar no gráfico, e essa aqui é a primeira extremidade direita, como eu já tenho dito nos outros vídeos, porque está pegando a extremidade direita do retângulo. Aí eu avanço mais uma unidade, eu vou ter o 3, subo o 3 até encostar no gráfico, outra extremidade direita. E por aí vai, tá? 4, sobe até tocar no gráfico e une aqui o retângulo. Enfim, vamos então, somatório de 4 retângulos pela direita. Quais são os pontos que eu vou usar? O x1, x2, x3 e x4. Quem é o x1? É o ponto que está na extremidade direita, que no caso é o 2. Então, f de 2, f de 3, f de 4 e f de 5. Tudo isso multiplicado por 1, que é a espessura do meu retângulo. Bom, aqui estão os valores. 2 menos 2ln de 2. Lembra, esse valor aqui é o valor do x. Ó. Então, no 2 vai ficar 2 menos 2ln de 2. No f de 3, 3 menos 2ln de 3. Isso aqui, gente, a gente faz o cálculo na calculadora. Isso aqui não tem como calcular na mão. Então, você joga lá na calculadora. Se quiser fazer a expressão toda de uma vez, a calculadora faz para você. E aí você faz tomando apenas cuidado para colocar esses parênteses para deixar bem separadinho lá. E aí você manda calcular, você vai encontrar aproximadamente 4,425. Então, a área sobre o gráfico, fazendo o cálculo com extremidades direitas, é 4,425. Vamos para a segunda parte da letra B, que ele quer 4 retângulos aproximantes, só que agora com pontos médios. A espessura é a mesma, ou seja, 1, né? Só que a gente coloca esse asteriscozinho aqui porque são pontos médios, né? Então, no caso aqui é M4. Enfim, que valores são esses? São os pontos médios entre a extremidade esquerda e a extremidade direita. Pensa comigo. A extremidade esquerda aqui é 1. A extremidade direita aqui é o 2. Entre 1 e o 2 eu tenho o 2,5. Então, é 2,5. Perdão, gente, 1,5, né? Entre 1 e 2 é 1,5. 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5. Então, esses são os valores que eu vou ter que calcular. Tudo isso vezes a espessura, que no caso é 1. Então, você coloca na calculadora a mesma coisa, tá? 1,5 menos 2ln de 1,5, mais 2,5 menos 2ln de 2,5. E aí, prossegue até aqui. Joga lá na calculadora, a calculadora vai te dar 3,843. Na letra C, a gente vai calcular com 8 retângulos, em primeiro lugar, pelas extremidades direitas. Antes de mais nada, cálculozinho para descobrir a espessura dos retângulos. O cálculo termina no x igual a 5, começa no x igual a 1, então fica 5 menos 1, 4. 4 sobre 8, dá para simplificar a fração, divide por 4 em cima e por 4 embaixo. Né? 4 por 4, 1, 8 por 4, 2. Então, é 1 sobre 2, ou seja, meio é a espessura do meu retângulo. Está aqui o somatóriozinho que a gente sempre está usando, né? Botando aqui o R, que no caso é pela direita. Aí a gente tem o f de x1 até o f de x8. Que valores são esses? Ora, se aqui eu tenho x igual a 1 e eu vou andar de meio em meio, então vai ter 1,5, 2.
2,5, 3. Aí você vai andando de meio em meio até chegar no f de 5. Tudo isso multiplicado pela espessura, que no caso é 1 sobre 2. Inclusive, tem um erro meu aqui, ó, você arruma aí, por favor. Coloca um colchete aqui no começo, um colchete aqui no final, aí vezes 1 sobre 2. Arruma aqui, tá bom? Tem que ter um 1 sobre 2 aqui. Foi uma falha minha. Vamos prosseguir, então? Olha só, formulazinha. 1,5 menos 2ln de 1,5 mais 2 menos ln de 2 é a mesma coisa dos anteriores, tá? Só você usando os valores que você tem dispostos aqui. Joga tudo na calculadora e aí depois multiplica por 0,5, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Você vai encontrar aproximadamente 4,134. Segunda parte da C, ele quer 8 retângulos com pontos médios agora. A espessura vai ser a mesma da anterior, no caso é 0,5, ou 1 sobre 2, né? E aqui está a formulazinha que a gente sempre usa, né? Vou somar os 8 pontos médios e multiplicar pela espessura dos meus retângulos. Que valores são esses? Lembra, se isso aqui é meio de espessura, daqui para cá, de uma extremidade esquerda até a direita, eu tenho 1, e aqui eu tenho 1,5. Como é ponto médio, entre 1 e 1,5 eu tenho 1,25. Aí depois você vai só acrescentando, se quiser usar até a calculadora, mais 0,5 dá 1,75, mais 0,5, 2,25. Aí vai somando até chegar no oitavo valor, que é 4,75. Tudo isso multiplicado pela espessura dos retângulos, que é 1 sobre 2. E agora? Bom, agora eu vou jogar a minha formulazinha clássica, né? Pegar todos os valores que eu tenho aqui e substituir. 1,25 menos 2ln de 1,25. 1,75 menos 2ln de 1,75. A calculadora vai fazer todo esse serviço para você. Aí depois você pega esse resultado e divide por 2, né? Multiplica por 0,5, ou então divide por 2, é a mesma coisa. E ele vai te dar 3,889. Achamos, então, o valor. Algo bastante interessante que eu queria que você prestasse atenção, se você tem acompanhado os vídeos anteriores, já até debati isso com alguém nos comentários, é que quando você olha para o cálculo pela direita com 4 e com 8 retângulos, você tem uma variação de quase 3 décimos, certo? Varia 3 décimos um resultado para outro. Quando eu vou para os pontos médios, essa variação é mais tímida. Ela vai ser de aproximadamente 4 centésimos. Então, ela é em torno aí de 5 vezes menor essa variação. Por quê? Porque o ponto médio, mesmo com retângulos bem largos, mesmo assim ele já nos dá um valor bastante interessante. Então, quanto mais eu aproximo, a diferença de um para o outro acaba sendo menor. Não sei se você está me entendendo. Então, pela direita ou pela esquerda, qualquer quantidadezinha de retângulos que você colocar mais já dá uma diferença boa no cálculo que você está fazendo, de 4 para 8, de 2 para 4, mas no ponto médio sempre a diferença vai ser pequena. Por quê? Porque o ponto médio, por mais que os retângulos sejam altos, ele já está te dando um valor bem próximo daquilo que é fiel. Isso aí é só um adendo, mas eu espero ter sido claro em toda a minha explicação. Valeu!